claro, eu e o Padre Ulisses não estaremos sozinhos, porque vamos receber convidados aqui, não é mesmo, Padre? Pois é, viu? Nós vamos bater papo sobre alguns assuntos tão importantes, né? É tempo de Semana Santa, gente. Terminamos a nossa quaresma no domingo de Ramos, agora é uma preparação assim muito mais intensa para que possamos gritar o nosso aleluia assim lá do fundo do nosso coração. E para conversar conosco sobre vários temas tão importantes e que explicam um pouco o mistério dessa Semana Santa, a gente convidou, entende, alguns dos nossos queridos amigos aí que estão conosco então. Aqui está então Daniele, né, Daniele? Você é de onde, Daniele? Sou de Lorena. Daniela, lá de Lorena, né? Trabalha em quê, filha? Eu tenho um instituto, né, um projeto social que ajuda verdade. mulheres em vulnerabilidade social. Que beleza, né? E o Padre Leandro, paróquia São João Batista de Taubaté? Isso, Diocese de Taubaté, na cidade de Caçapava. Caçapava. Então tá bom, né? Sejam bem-vindos, viu? Obrigado, Padre E que a Ulisses. gente possa ajudar a meditar essa Semana Santa. É tempo, né, gente, de conectividade, é tempo, assim, em que a gente, mais do que nunca, precisa saber que estamos conectados uns com os outros, assim como Jesus está conectado conosco, né? E é tempo da gente perceber os sofrimentos, não somente recordar os sofrimentos de Jesus, mas os sofrimentos que hoje, aqui e agora, fazem a paixão do homem, a paixão da mulher, esse mistério tão profundo que nós nunca conseguimos responder bem, por que sofrer? E por que o sofrimento está tão perto de nós? Eu creio que a gente, abrindo os olhos todos os dias, a gente percebe no rosto, no olhar das pessoas, muitas vezes, né, aquilo que vai indo lá dentro da alma dela, enxergar um pouco dessa cruz que se desenha no coração, no olhar, nas palavras de cada pessoa. Às vezes é uma cruz pequena, mas às vezes é uma cruz também bastante pesada. E existe um termo, Padre Leandro, muito importante, solidariedade, né? Quando existe essa palavra solidariedade como atitude, como relação, eu creio que ela já começa a ser, eu digo assim, uma palavra sirineia. Ela vem como um sirineu. O que significa essa solidariedade na nossa vida cristã? Nós estamos justamente nessa semana, como o senhor bem disse, celebrando os sofrimentos de Cristo, né? E a Semana Santa não pode ser apenas dias em que nós ficamos apenas como espectadores assistindo, né, cenas da vida de Jesus, os últimos dias da vida de Jesus, né? Mas na igreja nós atualizamos o mistério de Cristo e devemos aprender. Aliás, a oração inicial da missa de domingo, de Ramos, dizia exatamente isso: dai-nos aprender os ensinamentos da sua paixão. Então a solidariedade não deixa de ser um ensinamento, né? Jesus se fez solidário com o homem, existindo em condição divina, né? Sendo igual a Deus, não fez o ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a nossa condição humana. Portanto, a solidariedade é isso, não é a gente ter pena, ter dó de alguém, né? Mas a gente realmente se unir aos sofrimentos do outro, se compadecer, né? Acho que o que falta muito também para nós hoje é essa atitude da compaixão, de sentir de fato a dor do outro. E isso me leva ao encontro do outro. Isso eu acho que realiza uma verdadeira solidariedade com o outro, né? A gente ser capaz de sentir a dor do outro, se compadecer do outro e se unir ao sofrimento do outro, né? Certamente, né? A solidariedade, a gente até diz assim na teologia que o mistério da encarnação, do sofrimento de Jesus foi uma solidariedade ontológica. Sim. Né? Ele penetrou no nosso ser para sentir o que nós sentimos, viver o que nós vivemos, sofrer o que nós sofremos e achar a porta de saída, que é a ressurreição, junto conosco. Sim. Por isso eu digo até que, claro que as encenações que nós fazemos na Semana Santa são muito válidas, mas eu sempre costumo dizer ao povo, olha, aquilo lá não é uma encenação, né? Uma encenação que Jesus fez na cruz, né? Jesus sentiu realmente, né? Jesus experimentou na própria carne o sofrimento, né, humano. Portanto, aquilo é mais do que apenas gestos, mas aquilo é uma realidade concreta que ele experimentou na sua própria carne para redimir também a nossa. Né? Claro, né? Eu acho que é tão importante que hoje, ainda ontem eu dizia para o pessoal, olha, a Semana Santa, essa cruz da Semana Santa, a gente deve fazer que ela chegue até a faixa de Gaza, que ela chegue até a Ucrânia, que ela chegue até o Haiti, que ela chegue a alguns países, Iêmen, aí da África, tantos outros lugares, não só lá na sua casa.
mas olhe, sinta a solidariedade por tanta gente sofrendo, um sofrimento que a gente disse fabricado. Não precisaria existir, mas a maldade humana faz acontecer. Mas você, então, o que você nos fala dessa solidariedade na sua experiência, na sua vida, até no seu trabalho? Bom, acho que Jesus é o maior exemplo de solidariedade, né? Sim. Eu amo aquele versículo que diz que ele estava nu e me vestiste, estava com fome e me deste de comer. Estava doente e me visitaste. Ele nos ensinou, foi o maior mestre, o maior ensinamento. E eu acredito que a gente pode viver isso todos os dias da nossa vida, olhando para o outro com empatia, olhando com um olhar sensível para a necessidade do outro. Muitas vezes a gente vai ajudar o próximo, quer praticar a solidariedade da forma que a gente quer, mas não é como nós queremos, é como Sim. o outro precisa, né? É verdade. Às vezes eu quero levar um prato de comida, mas aquela família está com sede às vezes da palavra de Deus, está com sede de outras coisas. Então é muito importante essa sensibilidade na hora de praticar a solidariedade. Olhar para o meu irmão com um carinho, com um olhar atento para a necessidade dele e todos os dias, levar esse tempo pascal para todos os dias da nossa vida. Exatamente, né? Eu acho que a solidariedade, ela tem essa sensibilidade diante daquilo que o outro está precisando e não sou eu que imponho, não é mesmo? A minha ajuda, de qualquer forma, né? Esse respeito profundo, até de manter distância se o outro não quer que a gente se aproxime. É tão importante, então, essa palavra solidariedade. Ela é longe de ser só. Ela é, pelo contrário, a ligação, né? E será que, Leandro, a solidariedade, ela pode usar também da tecnologia para poder, assim, manter essa solidariedade? Hoje, que a gente tem tantos meios de comunicação, como que você acha? Com certeza, né? Os meios de comunicação, se forem bem usados, se forem bem empregados, né? Hoje nós sabemos que ao mesmo tempo que há um lado em que tenta até muitas vezes levar as pessoas talvez mais ao intimismo, né? A fechar-se em si, mas nós temos também meios, e os meios de comunicação colaboram muito para que as pessoas também se abram ao outro, né? Como ela bem acabou de dizer, o trabalho também que ela realiza. Então, divulgar isso, né? E levar as pessoas a realmente sentirem-se sensíveis também à dor do outro através das partilhas, através daquilo que é muitas vezes oferecido a nós, que chega até nós, para que não seja apenas informações, notícias, né? Mas que sejam de fato meios que nos levam a buscar também a dar a nossa contribuição, né? Fazer o bom Exatamente. uso, né, desses meios. Exatamente. Inclusive, o trabalho da Daniela eu conheci foi justamente pela internet, né? Já tive a oportunidade de conhecer, de ajudar uma vez como voluntária. Então, eu acho que a internet a gente usa de uma forma para inspirar, né? Quando a gente sabe usar de uma forma boa, acaba inspirando, chegando mais longe em outras pessoas. Então, a gente saber usar de uma forma legal, não é, Daniela? Sim. Dá um exemplo pra gente, Daniela. Na verdade, as notícias ruins são tantas por aí, então por que não a gente espalhar o bem e dar a oportunidade de mais e mais pessoas fazerem esse bem e conhecerem, né? Então, se a gente souber usar a ferramenta das redes sociais para ajudar o próximo, a gente consegue ajudar muito mais pessoas e encontrar pessoas com o mesmo propósito. A gente tem na nossa instituição, através da rede social, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de São José dos Campos que vieram de São José Sim. até Lorena para prestar um serviço voluntário, porque se identificaram com o propósito, com a causa. É muito importante a gente se identificar, né? A gente olhar qual é o meu público, é criança, é mulher, é morador, é pessoa em situação de rua, é idosos, né? Então a gente se identifica com aquilo e daí não há distância. Então a rede social aproxima a gente, dá a oportunidade das pessoas fazerem o bem em instituições corretas, que estão ali prestando um serviço, prestando conta do que está fazendo, e acaba que a gente alcança muito mais pessoas, tanto para serem ajudadas como que querem ajudar. Então eu acho isso uma dádiva de Deus, você poder conectar corações em todos os lugares do mundo. A rede social é uma bênção, né? Se souber usar bem, Sim. ela é uma maravilha. E exatamente isso, na medida em que a gente consegue acolher, escutar, ouvir, sentir, né? Isso é muito importante na vida da gente, né? E na medida que a gente pode se afastar desse tipo de rede social que é maléfica, que é perigosa, que cria tantas polarizações e tantos ódios no coração da pessoa. Tomara que ela se torne um grande instrumento de amor, de solidariedade, de escuta, de acolhimento.
Eu acho que isso é importante para nós, né? Com certeza. E agora nós vamos conhecer a história do seu José Aparecido, que foi um ex-alcoólatra e após a recuperação dele, olha só que legal, ele criou uma comunidade chamada Porta do Céu e é um ato de solidariedade. E o objetivo dele é ajudar outros homens a saírem dos vícios. Então vamos conferir o VT. Eu tive uma experiência com Deus em 78, mas quando eu firmei mesmo assim, o compromisso meu com Deus, foi em 81, né? Eu perdi um amigo meu, né? A gente sempre estava junto, a gente jogava futebol, e foi num momento assim, de férias, a gente trabalhava junto, né? E quando a gente voltou para a fábrica, depois das férias coletivas, eu já voltei com um pensamento totalmente diferente, entendeu? De parar de não beber mais, de não ficar mais em farra, essas coisas todas, sabe? E procurar, assim, um grupo de oração, né? E foi o que eu fiz. Aí já comecei a tocar violão nas missas, nos grupos de oração. E o engraçado que eu comecei a fazer um trabalho de rua na época, né? Eu era solteiro e eu percebi, assim, quando eu saí do grupo de oração lá de Lorena da Cabelinha, eu passava na praça de Lorena. E ali ficavam muitos jovens usando droga, mas muitos jovens. Eles fechavam a rua, sabe? Sexta, sábado, ninguém passava lá na rua, em frente à padaria, em frente das coisas, ninguém passava, eles fechavam a rua. E eu comecei a ficar ali. Embora eu não estivesse mais usando, eu ficava ali. E no ficar ali, eu comecei a fazer amizade com eles. Então aí foi 3, 4, 5 meses. E depois comecei a convidá-los a fazer uma experiência de oração. Mais ou menos 1 ano para 2 anos, a gente caminhou desse jeito, fazendo encontro com eles. E eu percebi que alguns deles precisariam de um lugar, que só esse trabalho eles não... Assim, ficava, às vezes, 1 mês, 2 meses, depois voltava para as drogas de novo, né? Aí eu percebi que tinha que ter um lugar para poder acolher os mais fracos, né? Eu fiquei pensando assim, e agora? Né? Aí nisso aí já chegou em 85, no ano de 85, que teve um encontro nacional de jovens e drogas em São Paulo, com o padre Fradão. Na época, o padre Fradão já tinha mais ou menos 20 anos que trabalhava com dependência química. E eu fui para lá. Foi numa quinta, sexta, sábado, domingo. Então, nesses 4 dias, assim, eu pude perceber, aprendi muita coisa e pude perceber também que eu já tinha uma capacidade e responsabilidade, entendeu? Para poder ajudar outras pessoas, né? Mas tudo partiu de uma experiência pessoal com Deus, sabe? Assim, de eu acreditar que, né? Porque para mim, assim, a bebida não foi difícil largar, mas o cigarro foi complicado. O sentimento, igual eu falo, o sentimento é um sentimento, assim, de gratidão a Deus, né? O sentimento que eu tenho, que eu carrego no meu coração é gratidão a Deus, né? Porque tudo vem dele, entendeu? Porque você tem que rezar, pedir sabedoria para Deus, né? Pedir paciência, entendeu? São coisas que hoje o mundo não oferece muito para o ser humano. Então a gente trabalha esses valores interior, entendeu? A gente trabalha muito o valor interior, fortalecendo cada um deles interiormente, porque se o ser humano estiver forte interiormente, ele aguenta as pancadas fora da vida, né? Porque todo mundo leva pancada, né? E todo mundo tem as suas dificuldades, né? E o estímulo, né? Assim, eu vejo assim, que uma das coisas que mais estimula ele é o meu jeito de ser, né? Porque, né, queira ou não queira, eu sou idoso, né? 68 anos, né? Jogo bola com eles, brinco com eles, né? Então eu participo também junto com eles. Assim, eu não sou um coordenador que não participo do dia a dia deles. Se tiver de varrer, eu vou varrer, estou junto, né? E o carinho, que eles às vezes não recebem, nunca receberam de ninguém, né? E depois são desprezados por causa do vício, né? Olha só que bonito o testemunho do José Aparecido sobre como a oração transformou não só a vida dele, mas também a vida de outras pessoas ali, que o caminho dele cruzou ao longo da vida dele, ao longo desse projeto que ele criou. Muito bonito, não é? E olha, nos evangelhos, nós encontramos várias passagens em que Jesus se retira para rezar, assim como José Aparecido fez, né? E entre algumas dessas passagens, né, tem a última ceia e a sua prisão, onde ele está em Getsemane.
E neste lugar, Jesus ora e se entrega totalmente ao projeto do Pai. E essa semana, né, a gente intensifica ainda mais as nossas orações, né, um momento de reflexão mais introspectivo. E como anda a sua vida de oração? É sobre isso que a gente vai conversar agora também para te auxiliar a viver melhor a sua Semana Santa. Isso mesmo, né? Conversamos sobre a solidariedade e nunca esqueça, o oposto da solidariedade é a indiferença, não estou nem aí, entende? É um maldito egoísmo, individualismo, né? E a solidariedade nos aproxima muito do coração de Jesus. Mas tem essa atitude também, Jesus não buscava força apenas em si mesmo, ele ia conversar com o Pai. Por isso que ele se retirava, né? Para poder estar na intimidade do Pai e procurar, junto com o Pai, entender toda a aventura humana desse verbo encarnado vivendo no meio de nós. Então nós vamos conversar um pouquinho, viu, Padre Leandro, sobre essa questão da oração, né? Que é algo que está impregnado na vida de muitos cristãos. Tem gente que reza demais, tem gente que reza de menos, né? Ainda eu acho que parece que se mantém na nossa mente a ideia de que oração é questão de quantidade. Quanto mais rezar, quanto mais missa, quanto mais terço, quanto mais isso, quanto mais aquilo, né? Parece que você ganha mérito. Vamos refletir um pouquinho sobre essa oração de Jesus. Sim, às vezes é muito mais reza do que oração, né? É verdade, Porque claro que as orações recitatórias, né? As orações recitadas e muitas delas, muitos devocionários, tudo isso acho que é muito importante e ajuda também na prática da própria espiritualidade, né? Mas a oração é algo muito maior, né? Jesus é que nos deu o verdadeiro exemplo de oração. Como o senhor acabou de dizer, né? Jesus é o exemplo de orante, né? Ele mostrou e nos deu o modelo de como rezar verdadeiramente. A oração tem que ser também um movimento, né? Por isso é uma ação, né? Por isso oração, né? É uma ação que nos leva a Deus, né? É uma oração como um movimento que nos coloca em direção de Deus, em união com Deus, em comunhão com Deus. Eu vejo também que hoje, não sei se o senhor tem essa impressão, mas muitas vezes as pessoas acabam tomando decisões precipitadas, acabam agindo impulsivamente, porque está faltando na vida das pessoas a oração, né? O rezar aqueles acontecimentos, né? Aqueles fatos, colocar no coração de Deus, tentar ouvir também a voz de Deus, não apenas assim uma voz alienante, né? Como se Deus fosse falar através de uma voz de algo sobrenatural. Não, ouvir a voz de Deus através da palavra, né? Acho que uma das melhores formas de rezar bem é rezar sempre à luz da palavra de Deus. Exatamente, né? Eu acho que entra aí a palavra de Jesus, entra a palavra da Bíblia, né? Mas entra principalmente aquilo que Santo Afonso de Ligório falava com tanta clareza: rezar é conversar familiarmente com Deus. Conversar familiarmente com Deus. E não essa velocidade de Ave Marias, e sempre tenho um pouco de medo desse tipo de oração que é meio comercial. Deixa eu rezar tantas Ave Marias, tantos terços, né? Que pumba, funciona. Né? Essa oração comercial não funciona com Deus. Ou é uma conversa amorosa, ou é melhor ficar de boca fechada. Tem muitas histórias, né? Tem um fato, não sei se o senhor já também ouviu falar, de São Francisco, com um dos irmãos, né? Da companhia, do grupo, que combinaram de rezar, né? E a cada oração que eles rezassem, eles colocariam uma pedrinha no capuz, né? Sim. Do hábito. E foram rezando, e o irmão foi colocando as pedrinhas. E quando ele olhou, São Francisco tinha uma pedrinha só, né? Ele disse: ué, como é que é isso? Ele falou assim: é que eu comecei a rezar Pai Nosso e comecei a pensar na paternidade de Deus, no amor desse Deus que é Pai, etc, etc, etc. Então foi rezando e meditando aquela oração, consigo rezar um só. Exatamente. Então, assim, acho que a oração, mais do que a quantidade, ela tem que ser também rezada, interiorizada, assimilada, assumida, né? E eu tenho que me identificar também com aquilo que rezo, né? É verdade, né? E Dani, como a oração no seu dia a dia transforma o seu interior e a sua realidade? Bom, a oração, ela nos conecta com o Pai, né? E uma vez me falaram assim, uma voluntária me falou: Dani, Deus
derrama na sua vida, coloca no seu coração e você compartilha com a gente isso. E aquilo foi tão profundo e me tocou tanto. Então, assim, sempre antes das ações, no nosso dia a dia, a gente está em oração para ver aonde Deus quer que a gente vai, o que realmente, de fato, o Senhor quer de nós, né? Então, quando a gente vai até alguma família e é direcionado por Deus, tudo é mais leve, tudo flui. Muitas vezes, antes de uma campanha, de uma arrecadação, eu brinco que Deus testa a nossa fé e a nossa confiança nele, né? Isso através da oração. A gente, no último minuto do segundo tempo, Deus provê. Então, às vezes, a gente precisa arrecadar 100 kits de higiene, como é esse mês. Mês das mulheres, a gente está arrecadando. E não tem nada. E aí, a gente entrega na mão de Deus, né? Oração simples, falando, Deus, Sim. a gente está precisando disso. Se é da tua vontade, Batendo o Senhor a porta vai prover. mesmo, né? Sim, e de repente, um dia antes começa a chega daqui, chega dali, Deus usa as pessoas, né? E através da oração, e a gente consegue muito mais do que aquilo que a gente precisava. Porque Deus faz assim, né? Ele transborda, ele é infinitamente bom e nos ajuda a fazer muito mais do que aquilo que a gente deseja. Então, a gente coloca em ação a Sim. nossa oração, né? A gente ora, confia, coloca em prática isso, porque... Ora et labora. Isso. São Bento. Ora e trabalha. Isso, trabalha bastante. Então, e Deus provê. Então, acho que nada mais lindo do que a gente estar o tempo todo conectado com o Pai, confiando que Ele sempre provê aquilo que a gente precisa. Isso mesmo, é a Graças a confiança, Deus, né? para fortalecer a nossa fé e ter esse momento de oração. E olha, quando a gente entende esse poder da oração, a gente consegue mudar a nossa realidade no dia a dia. E servimos até de exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor, assim como a Dani compartilhou aqui com a gente. Por isso, agora vamos conferir o relato da Ana Cláudia, que por meio da sua vida de oração, ela ensinou mais mulheres a rezar. Então vamos conferir. A oração para mim é muito, muito importante, porque assim, desde pequena eu sou de uma família cristã, né, católica, e aí eu vinha assim, indo na igreja, indo na missa aos domingos, mas depois eu cheguei a um momento que eu falei assim, que não dava mais para ir sem Deus e sem fazer a minha oração individual, sem estar em contato com Deus, ter intimidade profunda com Ele. Então eu falei assim, eu vou intensificar minhas orações, minha intimidade com Deus, né? E vou pedir essa graça para Ele ir me conduzindo, né? Nessa vontade dEle para eu ser cada vez mais, e é um processo, né? Ser cada vez mais íntima dEle, estar com Ele, amá-lo. Então, hoje eu me encontro sozinha, né? Que eu sou viúva e tenho 4 filhos, já foram embora, né? Então, mas assim, o que me fortalece de não ficar sozinha, na solidão, na tristeza, é essa oração. Então, eu percebo que Deus vai me fortalecendo a cada dia, me fazendo uma mulher, como você disse, que ajuda outras mulheres, né? Eu estava na paróquia já, indo no sacrário, né? Adorando, e eu percebia que algumas mulheres chegavam lá. E um dado dia eu falei assim, vou convidar uma delas para rezar aqui comigo. E assim começou. Aí eu convidei uma, depois veio outra, né? E aí depois nós montamos o grupo de mães que rezavam pelos filhos, né? E até depois veio uma que nem era mãe, mas que viu que a gente estava rezando ali e quis ficar com a gente rezando, dizendo que eu vou rezar pelos meus sobrinhos, né? Então ficou uma atmosfera assim de família ali, das mães rezando pelos filhos. Então se vê que mãe que melhoraram no relacionamento com os filhos, né? Mãe que adquiriram a confiança, eu mesma adquiri uma confiança que meus filhos estão no exterior. Então a preocupação de como que eles estão lá, o que eles estão fazendo. Então adquiri a confiança, né? De deixar nas mãos de Deus. De não ficar assim, telefonando toda hora, tá tudo bem? Como é que tá? Então deixar nas mãos de Deus, Deus cuida de tudo, né? E esse deixar nas mãos de Deus foi graça da oração, porque por nós mesmos, nós mães somos assim, queremos ver os filhos debaixo das nossas asas o tempo todo, né? E não, né? Deixar na mão de Deus, confiar que Ele está cuidando.
dica que eu dou, a dica e o conselho, né, é que cada mãe, cada pessoa faça isso na sua vida. Tire pelo menos 15 minutos, seja 15 minutos. 5 minutos falando com Deus e 5 minutos ouvindo Ele, depois 5 minutos de graça, que vai ver como que a vida se torna diferente, né? A gente aumenta a nossa confiança, aumenta tudo, né? Mais um lindo testemunho aqui para nos auxiliar hoje nesse momento aqui de reflexão, né? E ela disse ali desse momento de oração, de conversar com Deus. E a gente também tem que entender o silêncio, né? Às vezes é um pouquinho difícil da gente entender, compreender o silêncio de Deus enquanto Ele está agindo ali na nossa vida. E olha só, a prisão, o julgamento e a condenação de Jesus, elas foram marcadas justamente pelo silêncio. Pouquíssimas palavras foram pronunciadas por Ele. E o silêncio de Jesus revelava a total confiança e o despojamento dele nas mãos de Deus. Agora eu tenho uma pergunta para você que assiste aqui o Bênção da Manhã. Como você reage diante de alguma incompreensão, algum julgamento, alguma calúnia? De que forma você acolhe o sofrimento em sua vida? Você confia em Deus? Vamos refletir sobre isso agora, né, Padre? Exatamente, já refletimos um pouquinho sobre solidariedade, não é mesmo? Sobre oração. E agora, dentro da Semana Santa, entra esse grande valor que também Jesus vivenciou de silêncio, né? Silêncio não é indiferença, silêncio não é isolamento, silêncio não ficou Jesus em silêncio porque não estava dando nenhuma importância àquilo que estava falando, né? Mas é o silêncio que faz a gente conseguir escutar a si mesmo, escutar o outro, e tentar entender, né, o que significa e escutar Deus, né? Deus fala no silêncio. Eu acho que é tão importante. E Jesus deu esse exemplo na hora de maior sofrimento, injustiça. Ele estava sofrendo o peso tremendo, né, toda aquela perseguição. Ele ficou em silêncio. Porque no silêncio eu descubro o que é que isso significa, que sentido que isso tem na minha vida, o porquê disso tudo para mim, né? Eu acho que é importante a gente refletir, não é, Padre Leandro? A questão do silêncio na vida da gente, essa capacidade de ficar na escuta praticamente. Né? Exatamente, né, Padre Ulisses? Eu vejo que o silêncio, ele não é só ausência de palavras, né? O silêncio, ele é uma ação, né? Ele é um fazer. Por isso a gente diz, olha, façam silêncio. Portanto, silêncio é fazer algo. O silêncio não é simplesmente algo inativo, algo passivo, algo... O silêncio, ele é uma ação, ele é uma atitude. Né? Então, silenciar significa também se colocar à disposição para ouvir a Deus, etc. Né? E eu gostaria de chamar a atenção até que, às vezes, nós não compreendemos muito bem isso na própria liturgia. Né? Certo. Dentro da celebração, nós temos momentos de silêncio, que não são simplesmente momentos vazios, momentos de interrupção, né? Mas são momentos em que o silêncio é uma ação dentro daquela celebração. Então, por exemplo, a igreja, a liturgia mesmo sugere, né, após a proclamação das leituras, que se puder, faça aí meio minuto, 1 minuto, de silêncio após as leituras, após a homilia. Então, o que esse silêncio, qual a ação desse silêncio? A interiorização, aquilo que foi proclamado, aquilo que foi refletido, que aquilo possa ser assimilado e que possa ser ruminado e acolhido. A questão do silêncio também no momento de ação de graças, após a comunhão, né? Depois que nós comungamos, que aquele momentinho também ali de silêncio, ele é uma ação dentro da celebração. É um momento de agradecer, é um momento de elevar a Deus a ação de graças e é aquele momento, inclusive, onde não há nenhuma palavra que expresse tamanha grandeza de estar em comunhão profunda com o Senhor. Então, o silêncio ele vem como uma resposta, né? Não há nenhuma palavra, não há nenhum canto que possa, de certa forma, manifestar aquilo que nós sentimos, né? Que possa, de fato, assumir o lugar, né, daquele momento tão sublime que é o momento da ação de graças. Né? Então, acho que esses silêncios também que nós vemos tanto nas celebrações, na própria vida, na própria oração, que são importantes, né, como uma verdadeira ação. Eu me lembro que uma vez numa celebração eu fui fazer essa experiência, né, que geralmente nas comunidades a gente acaba
né, cantando e rezando outras orações, no momento que deveria se fazer silêncio. E eu fiz então um minutinho de silêncio e alguém disse, acho que o padre cochilou, né? Acho que ele dormiu. Ficou Mas sem não, assunto. o padre estava rezando. É o silêncio orante. Exatamente. E nós temos muito essa dificuldade, né? Eu costumo dizer, não sei, até acho que nós mais aqui ocidentais, nós brasileiros, então, né, por natureza, então o silêncio é sempre algo difícil da gente fazer, praticar, mas tem que ser um exercício, né? Exatamente, né? Eu acho que é muito importante, porque é no silêncio que nós nos escutamos. Exato. Né? Lá dentro de nós, é no silêncio que a gente sabe o que é que eu realmente estou sentindo em relação às pessoas e não só no meu blá-blá, quando eu disfarço muitas vezes meus sentimentos. E é no silêncio, principalmente, que Deus vai falando ao meu coração, porque Deus é amor e amor não tem muitas palavras. O amor brota lá do fundo da gente. E às vezes a dificuldade de silenciar também é justamente por isso, né? O medo de se confrontar às vezes com aquelas realidades que estão no nosso interior e que são difíceis de serem enfrentadas. Pode ver que às vezes a pessoa mais assim extrovertida, etc., ela acaba também guardando dentro dela, né? Eu conheço, por exemplo, uma paroquiana que ela é sempre muito extrovertida, né? Mas por detrás daquilo, às vezes a gente vê um sofrimento que não quer ser enfrentado, que não quer ser superado. Né? Exatamente, né? Mas vamos lá, né? Nós temos mais um trechinho ainda. Vamos fazer um pequeno silêncio? Isso. Porque Deus, ele age no silêncio. E com base nisso, nessa virtude, a gente deve compreender e permanecer em silêncio durante também as nossas dores, as nossas aflições. E isso nos aproxima do coração misericordioso do Pai. E agora a gente vai ver o que a Aline, né, vai nos contar de um momento difícil que ela passou, mas ela confiou em Deus, confiou no silêncio de Deus e hoje ela rende graças por seu milagre. Vamos conferir. O processo que eu passei foi um processo cirúrgico, né, que eu precisei operar para fazer a esterectomia, que é a retirada do útero, e tive hemorragias, então, assim, foi bem difícil o processo, porque eu sempre sofri com essa parte de menstruação, parte fisiológica da mulher mesmo, né, e aí aconteceu de um ciclo menstrual meu não acabar, permaneceu por 7, 8, e no 9º dia aconteceu da hemorragia vir com tudo. E aí veio ela, né, com um grande fluxo, muitos coágulos e tudo mais, porque eu tenho diagnóstico de adenomiose e endometriose. E aí eu tive que andar entrada às pressas, né, de emergência no centro cirúrgico para fazer a cirurgia. Só que como eu tenho um problema de saúde, que é a diabetes e tudo mais, eu não pude operar no mesmo dia, porque o médico viu as minhas plaquetas, estavam muito baixas pela perda do sangue. E eu estava muito fraca, tinha emagrecido, perdi muitos quilos também. E aí aconteceu dele preferir me restabelecer para depois de 15 dias eu conseguir me recuperar o corpo e tudo mais para poder fazer a cirurgia. E aí eu tomei sangue, fiz todo o processo de recuperação de repouso em casa e tudo mais. E aí eu consegui me recuperar para fazer o preparo para a cirurgia. E assim, desde o momento que a gente sabe que vai operar, que é uma cirurgia de risco, e a gente que já tem comorbidade e tudo mais, a gente já fica tensa, apreensiva, porque você imagina sempre o pior, né? Querendo ou não, o ser humano pensa, né? Nossa, vai acontecer de eu morrer, que eu não vou conseguir voltar do centro cirúrgico. Mas olha, eu sou um milagre, viu? Eu posso falar isso concretamente para vocês, porque Deus me sustentou, Deus me capacitou, Deus me carregou literalmente no colo dele para que eu pudesse mesmo passar por todo esse processo e sair de lá vitoriosa. A gente que tem fé, né, e crê em Jesus, nossa, a gente é aquele íntimo com ele mesmo, né? Naquela hora que você entra no seu quarto, fecha a porta e é o seu momento ali com Deus mesmo. E é a fé. Não tem outra explicação, foi o meu particular com Deus, a fé, sabendo que eu ia sair de lá viva, porque eu tenho um filho, né? E busquei forças também nele para poder superar tudo isso. O conselho que eu posso dar para a pessoa é não perder a fé e a esperança, porque a palavra de Deus é nítida para a gente, né? Que Deus está conosco em todos os momentos, né? A partir do momento que a gente clama a Ele.
e a gente entrega a nossa vida para Ele. Então, o conselho que eu posso dar para a pessoa continuar mantendo a fé, mesmo que Jesus tenha estado em silêncio, não fazendo nenhum movimento, ou até mesmo, né, fazendo aquilo que a gente pede para Ele fazer, Ele continua em silêncio, mas é no silêncio que Ele trabalha, né? E você pode ter certeza que a sua vitória está lá na frente e você vai ser abençoada também, assim como eu fui. Muito obrigado por esse testemunho. E é tão importante que nessa Semana Santa nós estamos contemplando um pouquinho Jesus, um pouco mais por dentro do coração dele, né? E vendo como que são as nossas atitudes. Jesus solidário, Jesus na oração, Jesus no silêncio, né? E tem uma outra dimensão tão importante desse Jesus que a gente chama de empatia, que eu queria conversar com a Dani sobre essa empatia, né? Essa capacidade que tinha Jesus de perceber o que estava acontecendo com o outro. Olha, eu acho que eles não têm mais comida, olha, essa percepção tão bonita, esse olhar atento, amoroso, preocupado, né, mesmo com o que está acontecendo com a outra pessoa, esse prestar atenção ao coração das outras pessoas. O que você nos diria nessa questão da empatia? A gente pode praticar, aliás, você deve praticar essa empatia o tempo todo. Conta para nós um pouquinho, Dani. É impossível a gente enxergar o outro sem praticar a empatia, né? A empatia tá com a gente todo o instante. Mas eu vejo que a gente precisa se esvaziar da gente mesmo, que entra o silêncio. A gente se despojar de nós, tirarmos o nosso julgamento, o nosso pré-julgamento, para conseguir de fato olhar o outro com empatia, né? Então, nós temos uma casa de acolhimento hoje, fazemos rodas de conversa com mulheres. E nessas rodas de conversa, a gente precisa enxergar a dor daquela mulher. E às vezes ela não consegue nem falar, a dor é tanta que ela não consegue falar. Às vezes ela só chora e nós estamos ali com os ouvidos e com o coração aberto, respeitando aquela dor e ouvindo com empatia cada uma delas, cada uma das suas dores. Certo, né? Eu acho que é muito importante estar na vida da gente, porque eu vejo assim numa roda de conversa, há pessoas que gostam demais de roubar a conversa do outro. Você começa a contar, olha, está acontecendo isso comigo. Ah, você nem imagina, e comigo então? Pronto. Verdade. Vira uma disputa. Não, passa a história para ela quer que todo mundo contemple a novela dela, né? E a empatia é aquela capacidade de perceber, facilitar, ajudar o outro, né? A expressar o que está sentindo. Respeitar cada uma das suas histórias, cada uma das suas dores, e a gente não imagina o quanto isso cura e transforma, o quanto esse olhar de empatia, o quanto esse silêncio às vezes que a gente faz, escuta aquela mulher falar, talvez ela nunca foi ouvida. Muitas vezes quando nós estamos ali com aquelas mulheres, a gente ocupa o lugar de mãe, de vó. Aquela falta que ela teve, a gente consegue, de alguma forma, curar aquela ferida que ela veio carregando há anos, né? É transformador demais essa escuta ativa. Eu costumo dizer que a escuta ativa transforma de fato. A gente saber ouvir, respeitar o outro e ouvir mesmo com o coração, enxergando a necessidade de cada um. Exatamente, transforma, né? E cura. Isso é tão importante, né, Daniel? Na vida da gente é sempre. Não há simplesmente simpatia, antipatia, mas existe uma empatia, uma capacidade de acolher, de ajudar, de facilitar, né? E deixar que a pessoa se coloque diante da gente assim como está. Olha, vamos ver qual é o EVT que nós temos sobre essa empatia. Vamos ver lá quem é que vai nos apresentar esse exemplo desse valor tão profundo que deveria existir na nossa vida de família, nossa vida de comunidade, que é a empatia. Minha filha, né, a minha segunda filha, nasceu com uma deficiência, né? Ela tem agenesia do corpo caloso e ela também é autista. Então, quando ela veio, nós tínhamos sonhado com uma criança, né? Uma criança que fosse andar, que fosse correr, assim como minha primeira filha. Mas ela veio especial, para nossa surpresa, né? Então, mudou totalmente a nossa vida. Que a gente teve que aprender a viver com muitas dificuldades, né? O tratamento dela era muito caro e com tudo isso, depois de uns 3 anos para poder entender, né, e aceitar a criança do jeito que ela veio, não do jeito que a gente sonhou, mas do jeito que Deus mandou, né? E então demorou, eu acho que eu chorei 3 anos da minha vida, até entender que ou eu evoluía
para que ela também pudesse evoluir, ou eu ficava ali chorando. E onde Deus colocou no meu coração que eu poderia ajudar outras mães, né? Porque nas clínicas que eu frequentava, eu sempre via mães que não tinha esperança nenhuma, né? Porque começava a pagar uma terapia, daqui a pouco não tinha mais como pagar, parava o tratamento do filho, chorava também. Às vezes eu ouvia muito dessas mães, né? E eu ia vendo que precisava de uma ajuda, né? Não sabia como começar essa ajuda. Mas aí Deus colocou no meu coração, né? Desse projeto da Associação da Esperança, que realmente é um projeto de amor e caridade, que a gente leva o que a gente tem no coração, de aprendizado, de luta, de muita dificuldade, para as mães que às vezes você vê que elas não têm esperança nenhuma. No momento que a gente entra na casa, quando você sai dessa casa, você já vê do rosto da mãe a alegria, a esperança, é se colocar no lugar do outro, né? A questão da empatia, né? O que é empatia? Olha, eu vou sentir um pouquinho do que ela sente. Porque quando eu tive a minha filha especial, eu fiquei num luto muito grande, porque as pessoas, elas se afastam da gente, os familiares não acompanham, as pessoas têm dó, né? Não sabe como se comportar, o que falar para uma criança, o que falar para uma mãe quando vê uma criança especial. E hoje não. Hoje a associação ela leva esse carinho, sabe, esse amor. Os padrinhos querem pegar os anjos, querem ver as crianças, né? Então a gente doa o nosso amor, a nossa empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Vejo que esse trabalho, né, de amor e caridade, que vai deixar um legado daqui a uns anos para outras pessoas fazerem o mesmo, é uma coisa assim tão maravilhosa, que eu acordo muito feliz, acordo muito bem, sabe? Deus coloca no meu coração o que vamos fazer hoje, o que você pode fazer para ajudar o próximo, né? Então assim, eu não me sinto fraca em nenhum momento, sempre forte. Eu tenho coragem de olhar para aquele anjo, sabe? Independente da síndrome que ele tem, se ele tem uma fisionomia grave, que às vezes as pessoas não querem olhar, mas ali está o rosto de Jesus. Porque se você pensar em Jesus para olhar para essas crianças, você vai acolher ele com muito amor, que é o que Jesus fazia. Acolhiam todos. Então a associação ela não tem preconceito, a associação ela não exclui ninguém. A gente está aqui para abraçar e para acolher todos e se colocar no lugar do próximo. Fazer realmente a empatia, né? Valer a pena, né? Semana Santa. A gente está olhando muito para Jesus e vendo quais foram as atitudes desse Jesus. Ser cristão, ser discípulo é seguir, pisar sobre os passos de Jesus. E é possível? É. Até por esses VTs que nós estamos vendo, a gente sabe que é possível isso. Seja em termos da sua oração, do seu silêncio, da sua solidariedade, não é mesmo? Dessa empatia profunda de Jesus. Mas tem algo que é o mais forte, em que Jesus realmente mostrou a heroicidade do seu amor por nós, o perdão. Ele nos perdoou, não é mesmo? E esse perdão de Jesus nunca foi aquele perdão como nós fazemos, a gente perdoa, mas depois fica cobrando com o olhar, né, aquilo que você fez. A gente não esquece. Jesus perdoou e nos perdoa constantemente, né? Aí, Padre Leandro, como é que é? Você que está toda hora fazendo assim, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que a gente compreende esse perdão à la Jesus? Não um perdão negociado, sabe? Mas um perdão à la Jesus, né? Nos seus ensinamentos, nos sinais de Jesus. E quando ele passa exatamente por esse momento crítico da vida dele, da traição de Judas, da negação de Pedro, daquele povo gritando tudo quanto era tipo de ofensa quando ele estava pregado na cruz, né? Como que Jesus passa esse tipo de sofrimento moral e sofrimento físico? Quando nós vamos falar de perdão, como o senhor acabou de dizer, talvez seja uma das atitudes mais difíceis de ser praticadas, né? Porque muitas vezes nós nos voltamos muito para nós mesmos, né?
Então ficamos muito presos em nós, na ofensa que nos foi feita, na dor que nos causou. Então por isso é difícil perdoar, porque a gente, para perdoar alguém, é como se tivesse que eliminar tudo aquilo que foi causado a nós até muitas vezes, né? Mas o perdão é uma decisão, né? O perdão é mais do que esquecer, até porque a gente não esquece. Eu costumo dizer que se a gente esquecesse, então não seria perdão. O perdão é você reconhecer o mal que o outro lhe fez, que o outro lhe causou, né? Mas decidir dar o perdão. Como Jesus na cruz, vendo ali diante dele os algozes, ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, a decisão de realmente oferecer e de dar o perdão, né? E o perdão deve gerar também, né, para o perdão deve haver também o verdadeiro arrependimento, né? Nós meditávamos inclusive ontem no Evangelho, quando falávamos da traição de Judas e também de certa forma da traição de Pedro, né? Ambos foram perdoados, mas um preferiu ficar no remorso, né? Judas ficou no remorso, e o remorso que não levou a uma ação, a uma obra, a um arrependimento, um perdão que não gerou frutos, porque ele não colocou em prática o perdão que recebeu, mas pelo contrário, ficou tão voltado para si que acabou se deixando levar pelo remorso a ponto de até ter se enforcado, né? Já Pedro, ao contrário. Pedro também traiu, de certa forma, Jesus, mas foi perdoado por Jesus, e o perdão o levou a uma transformação, a uma atitude, né, de busca, de dedicação, de obediência, de serviço ao Senhor, de entregar a vida ao Senhor, de procurar rever o que o levou a negar e mudar de vida. Então, toda pessoa que se aproxima também do sacramento da confissão, ela vai em busca do perdão, mas que esse perdão não pode ser apenas uma mágica, como se fosse apagar os pecados, né? Mas o perdão tem que levar a uma busca sincera de arrependimento através de uma ação concreta de obras que de fato mude a atitude ali que foi cometida, né? Certamente, né? A gente precisa saber que o perdão é sempre uma perfeição do amor. É quando a gente vive em si um amor por amor a Deus, né? E esse amor se transforma em doação, porque eu perdoo porque eu dou o meu amor à pessoa, eu vou amá-la apesar dela ter me machucado. Tá aí, minha gente, é tudo que Jesus fez, é tudo que Ele mostra para nós nesta Semana Santa, que deveria também se imprimir na nossa mente, na nossa convicção, na nossa fé, nas nossas atitudes.